Olá pessoal, nessa terceira parte falaremos sobre programação na planilha eletrônica do Google. Apesar de estar escrito parte 3, esse daqui é o primeiro vídeo sobre JavaScript na planilha eletrônica do Google. Então, os primeiros passos, seguindo a linha dos dois vídeos anteriores, que foram os primeiros passos no VBA na planilha eletrônica do LibreOffice. Aqui neste vídeo vamos iniciar os primeiros passos à planilha eletrônica do Google programando em JavaScript. Então vamos à planilha eletrônica do Google. Então aqui estou na minha conta do Google, abri uma planilha eletrônica e como programar na planilha eletrônica do Google. Também podemos pensar como fazer macros, tá? Mas aqui tem uma distinção, então vamos primeiro pensar como programar na planilha eletrônica do Google. Então vou pôr um nome aqui para essa planilha, como é da nossa aula 07, primeiros passos. Então vou chamar essa planilha eletrônica aqui primeiros passos. Vamos pôr uma identificação nela. Então hoje é aula 07 de computação básica. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra, uma linha geral para vocês. Então aqui aumentando a letra. Então computação básica. Então vou colocar o meu nome para identificar. Só Rafael mesmo. Aqui a data de hoje. E aqui os primeiros passos JavaScript na planilha do Google. Então como programar? Bom, então nós vamos utilizar o JavaScript, que é uma linguagem diferente do VBA, que é o Visual Basic, mas a ideia é a mesma. Então a ideia é depois a gente usar macros aqui para programar, para fazer contas na planilha eletrônica, fazer uma integração entre a planilha e o que nós programamos. Tá? Então vamos no exemplo 01. O exemplo 01 vai ser só uma mensagem de olá, tá? Seguindo a mesma ideia lá da message box. Então vamos fazer uma message box aqui. Bom, nós vamos então vir em ferramentas. Dentro de ferramentas nós temos duas opções aqui, editor de script e macro. Nós vamos aqui falar sobre o editor de script. Então vamos clicar aqui no editor de script. E aí temos um ambiente aqui para programar. Este projeto está sem nome, eu vou pôr o mesmo nome do que o nome que eu pus para a planilha eletrônica, tá? Então eu vou chamar de A07 primeiros passos.
para a gente lembrar que está vinculado àquela planilha eletrônica. Eu também vou mandar o nome do arquivo. Então aqui nós temos o nome do arquivo. O Google já pôs o nome de código.gs. Então eu vou mudar aqui, vou renomear e nós vamos ter o nosso primeiro exemplo. Então nós vamos ter o da aula 7, exemplo 01. Então aqui um OK. E vou mudar o nome aqui também. Essa estrutura, function, é bem parecida com a estrutura que nós vimos lá no Octave. No Octave também chama function, para a gente chamar rotinas. Aqui também. Então ele está chamando aqui essa rotina function. E ele pôs um nome para a função de myFunction. Eu vou mudar o nome, eu vou pôr o mesmo nome do arquivo. A07 exemplo 01. Então, primeiro nós vamos usar o message box. Message box. E aqui nessa mensagem vou colocar assim: olá. Então, só isso. Só que aqui aonde vai aparecer essa mensagem, essa caixa de mensagem? Eu preciso dizer aqui no programa do Google, no JavaScript, aqui dentro do script do Google, eu preciso dizer aonde que é. Então, na frente do message box, eu vou colocar que eu estou utilizando o browser, ou seja, o próprio navegador. Então, do browser eu estou usando message box. E eu vou precisar deste comando aqui, que eu vou precisar de um botão OK também. Então eu vou colocar mais informações, eu vou colocar tudo isso de informação aqui. Eu vou voltar aqui. Aí eu vou colocar tudo isso de informação. Então nós estamos no nosso exemplo 1. Vai aparecer a mensagem olá. E aqui vai aparecer o botão OK. Então no browser, opções, botões, vai aparecer o botão OK. Então vamos executar esse exemplo. Então eu vou vir aqui, executar, e deu um erro. Por que está aparecendo este erro? Vou copiar aqui o nome inteiro. Deixa eu ver se não apaguei nada demais. Escrevi errado aqui. Message box. Tá. Isso, escrevi errado aqui. Bom, message box. E aí o Google falou que precisa de permissão para executar isso. Então eu vou analisar as permissões. Então eu vou escolher eu como usuário. Tá? Então ele vai pedir aqui para confirmar o que pode fazer. Tá? Então eu vou permitir. Pronto, agora que permitiu, ele aqui está dizendo que está rodando. Mas aonde está rodando? No navegador onde a planilha eletrônica está. Onde está a planilha eletrônica? Aqui. Então aqui apareceu o exemplo, o A07 exemplo 1,
está executando e está dizendo olá, e aqui um botão de OK, clico e sai. Então, isso daqui vai ser executado aonde? Lá onde está a planilha eletrônica. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, como que eu vou fazer o segundo exemplo? Eu vou vir aqui nos arquivos e vou criar um novo. Eu posso criar um novo script que é em JavaScript, a ideia, ou até em HTML. E eu poderia criar um HTML para carregar JavaScript e programar o JavaScript dentro do HTML. Mas aqui a gente vai direto aqui no script, tá? Então ele pediu um novo A07 exemplo 02. Criou. Então temos aqui um segundo arquivo. Ele põe aqui o function, vou apagar function. O que nós vamos fazer neste exemplo? Tá, então, no primeiro exemplo, nós usamos o comando mbox, né? Deixa eu pôr aqui minúsculo para ficar com a mesma escrita, para não ficar com a escrita errada. Então, o segundo exemplo, no segundo exemplo, nós vamos criar um vetor. Tá? Então, nós vamos criar... Não, ainda nós não vamos criar um vetor, não. Nós vamos fazer um exemplo de laço de repetição. Então, o comando for. Então, deixa eu voltar aqui para o comando for. Além do comando for, nós vamos ver o logger. Tá? Então, nós vamos ver sobre o logger. E logger.log. Tá? O que vem a ser isso? Bom, o comando logger aqui vai ser a nossa saída. Por enquanto, nós não vamos fazer saída aqui na planilha eletrônica. Nós fizemos uma caixa de diálogo em que a saída era numa janela. E aqui nós vamos fazer uma outra saída, um outro tipo de saída. E no meio desse outro tipo de saída, vamos aproveitar e aprender sobre o comando for. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. Então, o segundo exemplo, o que ele vai fazer? Bom, primeiro eu vou colocar uma caixa aqui, né, de uma mensagem de entrada para dizer que a gente está executando o exemplo 02, olá, e vou declarar a variável aqui quadrado de um número, né, square, né? Vou escrever aqui como quadrado mesmo. Tá? Então, quadrado de um número. Eu declarei essa variável e já chamei aqui ela de 0. Eu poderia declarar esta variável e depois atribuir o valor a ela. Tá? Então, não necessariamente eu preciso atribuir o valor dela agora. Mas o importante é que aqui o comando var está declarando que quadrado é uma variável. Tá? Então, eu poderia fazer isso daqui. Então, eu estou declarando a variável quadrado e estou armazenando 0 nela.
Como eu vou fazer um laço de repetição, eu preciso do incremento. Eu também vou declarar ele aqui, ó, var i, tá? E aí, se eu declarar ele aqui, quando eu fizer o laço de repetição usando o comando for, eu não preciso declarar ele aqui dentro. Agora, se eu não declarar ele aqui fora, obrigatoriamente eu preciso declarar aqui dentro. Então, eu vou fazer assim. Então, o comando for, aqui, for, entre parênteses, indo de 1 até o i ficar menor do que 6. Enquanto, até o i ficar não, é fazer com o i de 1, enquanto i menor do que 6 seja mantido como verdade. Tá? Ou seja, i vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Que esses são os menores do que 6. Quando o i for 6, ele para o laço de repetição. Ele é um pouco diferente do que lá no Octave e no VBA, porque nós tínhamos o início e o final como igualdade. Aqui no JavaScript e também na linguagem C, o final não é uma igualdade, é uma desigualdade. Tá? Então, se eu quero ir o i indo de 1 até 5, eu tenho que dizer que eu quero que ele vai ir de 1 até i menor do que 6. E esse daqui é o incremento. Quem que é o incremento? Se eu ponho i++, quer dizer que ele vai de 1 e 1, somando 1. Tá? E aqui eu abro um container, né? um objeto, se a gente pensar aqui em linguagem de programação orientada a objeto. Tá? Mas eu abro um container é que o que tiver dentro disso faz parte do for. E isso eu represento com chaves. A mesma coisa que aparece aqui em função. Aqui eu tenho um container que representa por chaves e que tudo que tiver entre essas duas chaves faz parte da function A07 exemplo 02. E aqui tem a ver com outra coisa que mais para frente nós vamos falar. Então, dentro do laço de repetição, o que vai acontecer? O laço de repetição vai fazer o quadrado do i. Vai pegar i igual i vezes i e vai armazenar na variável quadrado. E esta variável quadrado vai ser colocada no log, ou no log. Vai ser colocada no log. E aí depois, quando terminar o laço de repetição, vai vir uma mensagem dizendo que a saída está no registros, né? Que esse log são os registros, que eu quero que o programa, quando passa por aqui, quando passa no comando log, fica registrado um texto, ou o que está aqui dentro, fica registrado num arquivo, e num arquivo log, ou no arquivo de registros, e aí a gente já vai ver onde fica esse arquivo de registro. Então aqui nós temos o comando for. O comando for, indo de 1 até 5, porque aqui o i é menor do que 6, né? Então indo de 1 até 5. E vai ficar registrado a conta, né, de i vezes i, que foi armazenado em quadrado, e o que tiver em quadrado vai ser registrado no log. Então vamos executar. Então aqui está executando. Quando eu voltar, não foi encontrada a minha função. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu mudar aqui a letra também. Deixa eu ver se não está faltando nada. Voltei para cá. Aqui. Executou. Ok. Terminou. Saída. Ver registros. Ok. Aonde fica esse registro? Eu vou voltar aqui no Google Script e vou vir aqui em ver registros, que é ver o log, ou se tiver na versão em inglês vai estar escrito só log.
se eu clicar aqui. A cada laço, né, a cada conta do laço de repetição foi registrado. Primeiro fez i vezes i igual a 1, 1 vezes 1, 1. Depois fez i igual a 2, 2 vezes 2, 4. Depois fez i igual a 3, 3 vezes 3, 9. Depois fez i igual a 4, 4 vezes 4, 16. Depois fez i igual a 5, 5 vezes 5, 25. E acabou. Então esse é o nosso segundo exemplo aí, usando o comando for e o log como dados de saída. Então nosso próximo exemplo, nós vamos acrescentar um exemplo que tem o comando if. Tá? Então aqui no nosso, deixa eu voltar aqui na planilha que nós estamos executando, no nosso exemplo 3, tá? Nós vamos fazer um comando if. A ideia é o comando if. Como que fica o comando if? É a mesma ideia lá do que teve, a mesma ideia lá do VBA. O que muda é a escrita, tá? Então nós vamos vir aqui, vou criar um terceiro arquivo. Aqui vai ser o nosso exemplo 3. Exemplo 3. O que eu vou fazer aqui? Bom, criei uma variável chamada multiplicação e já armazenei 0 nela. Depois criei duas variáveis, a constante 1 e a constante 2. E aqui embaixo defini a constante 1 sendo 2 e a constante 2 menos 2. E fiz um laço de repetição do i indo de 1 até 10. Então o laço de repetição começa aqui e termina aqui. E dentro desse laço de repetição eu criei aqui o comando if. Comando if. O que faz esse comando if? Se i for menor do que 5, então aqui nós temos, ó, se i menor do que 5, o que vai acontecer? Vai acontecer o que tiver dentro do container, dentro das chaves. Dentro dessa chave, com essa chave. E o que está dentro dessa chave? Se i for menor do que 5, vai fazer o que? Vai pegar a constante 1, multiplicar por i, armazenar na variável multi e vai registrar lá no log. Caso contrário, vai fazer o que está no segundo container aqui, que é dessa segundo parte chaves, que vai fazer o que? Vai multiplicar i pela constante 2, ou seja, por menos 2, e vai salvar lá no log. E aí aqui registra, termina o nosso código e com uma mensagem dizendo que os dados estão na saída ver registros. Tá? Então vamos executar. Executando, eu vou executar de novo. Tá, então agora sim, agora aqui está amarelinho. Então, executei de novo, vou voltar aqui na planilha, aqui, ó, estamos no exemplo 3, exemplo 3, olá, ok, fez as contas, acabou o exemplo 3, opa, faltou mudar aqui para exemplo 3, saída está em registros, então eu volto aqui, já vou corrigir aqui para 3, tá? Então estamos no exemplo 3, vou salvar, a saída está em registro, então venho aqui ver registros, tá aqui.
Então 2, 4, 6, 8, isso quando fez para o i menor do que 5, para o i maior do que 5, né? Para o 6, 7, 8, 9, 10, então aí aqui foi multiplicando por 5, 6, 7, 8, 9, 10 está aqui, e multiplicando por menos 2. Então estamos aqui as contas registradas no arquivo log, no arquivo de registro. Então vamos em mais um exemplo. O exemplo 4, tá? O exemplo 4, ele só vai melhorar essa questão de escrita no registro, tá? No arquivo log. Então nós vamos aqui criar um quarto arquivo, A07 exemplo 04, e aqui eu vou colar esse exemplo aqui. Então 04, então esse é o nosso exemplo 4, nosso exemplo 4. O que esse exemplo fez? Bom, esse exemplo, de novo, dá um olá, uma boas-vindas. Depois eu defini a variável raio igual a 0. Depois eu pus aqui um raio igual, vamos por 2,5. Raio igual a 2,5. Bom, então quem que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então aqui vai aparecer no log, vai aparecer o seguinte texto: o raio é, e aqui eu quero que apareça um número, que é o número do raio, da variável raio. Então, o diâmetro é, aqui eu quero que apareça o segundo número, que é 2 vezes o raio. Note que isso é muito semelhante lá no que teve o printf. Então no printf a gente podia pôr %d, e que no lugar do %d vai vir a primeira variável, e no segundo %d vai vir a segunda variável numérica. Se essa variável, se eu quisesse que fosse uma variável string, no lugar do d eu coloco a letra s. Então vamos executar. Vou salvar aqui primeiro, vamos executar. Então aqui executou, vou voltar para a planilha eletrônica para ver a execução. Então aqui, saudação, ok, terminou de fazer as contas, ok, voltar e ver o registro. O que foi registrado? O raio é 2,5, então o diâmetro é 5. Tá? Então esse foi o exemplo 4. E o último exemplo vai ser criar um array numérico. Então, como criar um array no JavaScript aqui na planilha eletrônica do Google? Então, nosso quinto exemplo mudar os nomes. O nosso quinto exemplo é um array. Então eu vou deixar aqui registrado no exemplo 4 texto no log, e o nosso exemplo 5 é array vetor, mas poderia ser matriz também, tá? Mas esse exemplo é um array formato vetor. Então vamos voltar para cá. Então primeiro nós temos aqui a mensagem de boas-vindas para saber que a gente está executando o código.
criei aqui a variável i, que vai ser do laço de repetição. E depois em seguida vamos criar um vetor. Então, para criar um vetor, então aqui nós temos a variável vetor, eu preciso dizer que é um array. Então, antes não precisava porque era um número, era uma constante, era só um número, só tinha uma posição de memória. Então, não precisava. Aqui eu preciso. Então, este vetor, ele é um novo array de que tipo? Com 10 entradas. Ele tem 10 entradas esse array. E vou fazer um laço de repetição, indo de 1 até 10. Tá? Então, eu preciso fazer i igual a 1 e menor do que 11, indo de 1 em 1. Dentro do container do for, do laço de repetição, nós temos aqui vetor posição i igual 2 vezes i. E a cada momento que esse vetor é criado, no log nós vamos escrever isso daqui. Vetor posição i igual o seu valor. E aí, primeiro a posição aqui é a variável i e o segundo, o seu valor, é o vetor entre colchetes i. A diferença é que lá no Octave, no lugar do colchetes era parênteses para o array e nós não precisávamos declarar o array. Ou se você quisesse, você poderia criar uma matriz cheia de zeros, com o comando zeros, um vetor cheio de zeros, mas também com o comando zeros, que era uma espécie de declaração, mas lá não é obrigatório. Aqui a gente precisa declarar. Então, vou salvar, vamos salvar e executar esse código. Então, aqui ele está rodando lá na planilha eletrônica. Então, eu volto aqui, olá, exemplo 05, está na saída de registros. Então, eu volto para a saída de registros, ver registros, e aqui nós temos a construção do vetor. Então, o vetor na posição 1, 2, até 10. Então, é isso. Esses são os primeiros passos da planilha eletrônica do Google e sua programação em JavaScript. Até mais!